Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa fundamentação de matemática, ok? Então, por favor, abram seus cadernos de atividades. Na página 32, lembra que a gente escreveu as páginas nos sólidos geométricos, ok? E fique comigo porque nós vamos agora aprender um pouquinho sobre isso. Puxa a vinheta! Pessoal, a nossa fundamentação, ele já vai agora para o segundo bimestre, vai estar no fichário de vocês. Eu quero que vocês façam de acordo com essa página que eu passei para vocês, que é a página 32 do caderno de questão, tudo bem? Ele fala o seguinte: sólidos geométricos. Ele manda você pesquisar essas 4 palavras-chave para os nossos estudos, que é geometria, face, vértice e aresta. Então vocês vão pesquisar, vão colocar para mim quais são os significados de cada palavra. A referência bíblica que ele nos trouxe é a seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Está lá em Colossenses 1,16. Então, tudo que Deus criou, ele criou e serve para nós usarmos de alguma maneira. Ele deu a sabedoria aos homens, a inteligência, para os homens descobrir um lugar para a gente morar, para a gente ficar. A casa que você mora foi feito, não foi Deus que criou a sua casa, mas Deus, ele fez com que o homem soubesse administrar todos os bens naturais que ele construiu, que são as pedras, as rochas, tudo aquilo para o homem conseguir construir uma casa, construir um apartamento, e assim foi se inovando cada vez mais as moradias. Não só isso, a própria roupa que a gente veste. Então, foi através de tamanhos. Você pode ver que tem roupa que elas são cortadas em tiras, quadradas, que é o nosso braço. Quem tem a mãe costureira ou a avó, se você já viu aqui, ó, é um retângulo que elas vão, depois elas costuram no formato circular. Então, tudo que Deus criou, o homem, ele deu sabedoria para o homem conseguir pegar a criação dele e usar para o nosso bem, usar para a nossa comodidade. Considerando a pesquisa de palavras e a explicação do professor, identifique pelo menos um princípio que podemos apontar neste estudo. Registre usando as suas palavras. Então, o que será? Ó, que Deus criou tudo. Tudo está à disposição nossa, porque Deus criou para a própria glória dele tudo. E ele deixou com que os homens tivessem sabedoria de pegar aquilo que ele criou e usar a nosso favor. Então, Deus, ele é muito o quê? Já estou quase falando. Qual princípio a gente aplica? Qual outro princípio que a gente aplica em cuidar da criação de Deus? Então, já estou dando dica, hein? No relacionar, ele fala assim: ao estudarmos os conteúdos da geometria, devemos entender que Deus conhece e estabelece padrões geométricos em sua criação, na arquitetura e na construção do universo. Muitas obras arquitetônicas e artísticas foram inspiradas em elementos da natureza. Animais, por exemplo, a concha do mar, teia de aranha é linda, né? Se você for ver, é um desenho todo geométrico. Colmeia também é lindo, ninho de pássaros, escamas de peixes, flores, plantas, entre outros. Então, na criação divina, se você começar a observar, você percebe muito as formas geométricas. Numa folha, se você pegar uma folha de árvore dessas mais claras, não as mais escuras, se você ficar olhando bem fixo nela, vocês vão ver que vocês
consegue ver um monte de triângulozinho, um monte de formas geométricas. Às vezes não dá o triângulozinho certinho, mas você começa a ver um monte de componente que faz a planta ficar daquele tamanho, ficar grande, ficar bonita. Então a criação de Deus, ela foi muito importante para tudo, né, nas nossas vidas. Faça um texto no fichário de no mínimo 7 linhas, respondendo a pergunta: por que podemos dizer que muito mais do que criador, o ser humano é um recriador? Então pensa, Deus criou, um recriador. Você pegar aquilo que você tem e você construir novas coisas. Pense mais ou menos nisso. A preservação da natureza é importante, dentre outros fatores, para a preservação de uma das principais fontes de inspiração ao homem. Cite alguma obra feita pelo homem, mas com criatividade e inspiração na criação. Então agora é com vocês. Usem da criatividade de vocês, o que vocês conhecem, o que vocês já viram na vidinha de vocês. Para inspirar seu texto, Adalto Lourenço, em seu livro de Gênesis 1 e 2, diz assim: vamos partir da seguinte suposição. Se Deus criou o mundo, ele teria deixado evidências disso. Um artista é reconhecido pelas suas obras. Um escritor também é reconhecido por suas obras. Deixamos uma assinatura nossa em tudo que fazemos. Nem sempre essa assinatura é visível, mas é detectável. Estranho isso, né? Será que Deus precisava fazer o mundo e assinar a Deus? Será que o vento que a gente sente tocar a gente já não é uma coisa invisível? Já não é prova da existência da criação de Deus? Será que uma flor, uma planta, nós, a matéria humana, o corpo humano, os animais, será que isso não é evidência da criação de Deus? Então pense nisso e elabore o seu texto com a sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre essa questão da criação de Deus? E nós vamos estudar agora, pessoal, sólidos geométricos, ok? Nós vamos estudar as formas, né, de tudo aquilo que existe e voltado para a matemática. Mas é importante você relacionar isso com a vida, com a sua vida. O que é importante você perceber? Que tudo na vida foi Deus que criou. E você pode ver que ele se relaciona, que estudar isso na escola em matemática não é bobeira. Porque se você começar a reparar, você vai ver, nossa, olha aquilo lá, olha aquela planta, olha o formato da planta, como que ela é. Olha como o nosso corpo, nossas células, se vocês estudarem ciência e ver nossa célula, qual que é o formato da célula, como que ela foi criada. Deus pensou em tudo isso. O universo, o planeta Terra. Qual é a forma do planeta Terra? Por quê? E quando está o Sol, ele vai girando, num lugar fica escuro, no outro fica claro. A rotação, a Lua, a iluminação, tudo foi Deus que criou. E Deus já usou de toda essa questão geométrica para a criação dele ser perfeita. Então, eu vou pedir para vocês estarem fazendo isso, ok? Pessoal, eu só vou pedir também para vocês, porque a gente não está presencial, né? Se você não fez o caderno de atividade até a página 31, que é essa página anterior aqui, ó, até essa página 31, antes dos olhos sólidos geométricos, eu vou pedir para você fazer. Não é para fazer tipo para essa semana, não, tá? Porque o caderno de atividade, quando a gente terminar o bimestre, algumas semanas antes de terminar, eu vou pedir ele para eu estar corrigindo e ver tudo que a gente estudou. Tá? Nós vamos corrigir junto o livro. O caderno de atividade eu corrijo aqui na minha casa, depois vocês vão me entregar, eu vou trazer para casa e vou corrigir. Então já deixe em dia, gente, para não acumular matéria. Se você ainda não fez, faça. Porque na hora que terminar esse bimestre, lá para julho, né? Não sei quando vai ser por causa dessa pandemia, mudou tudo. Mas, supondo que seja em julho. Na hora que eu falar assim, gente, ó, na semana que vem, vocês vão precisar deixar lá na escola, ou se a gente já tiver retornado,
e me entregar o caderno de atividade. Aí você não vai, que nem um louco desesperado, ai meu Deus do céu, tem que fazer 15 páginas em um dia. Entendeu? Não, então vai fazendo aos poucos. Semana que vem, no dia que tiver alguma correção, for só correção, e se não tiver lição para fazer, faz umas 2 por dia. Pelo menos você está otimizando o seu tempo. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, manda no Connect. Bons estudos para vocês.